voltamos com mais um vídeo. E cara, ontem eu fui assistir a pré-estreia de Annabelle. E quando eu normalmente vou assim assistir pré-estreia, eu chamo diversos amigos, diversas pessoas que estão inscritos no canal, que acabam se tornando muito amigos meus, e a gente acaba discutindo coisas sobre filmes. E a gente resolveu discutir alguns elementos de Ultimato. E cara, eu tive a surpresa que diversas pessoas concordam com o meu ponto de vista. Assim, você assistiu Ultimato, você viu tudo que tinha que acontecer, tudo que aconteceu, a questão da derrota do Thanos e tudo mais. Vamos considerar o seguinte, o filme é excelente, isso eu não tenho dúvida. O filme foi sim um dos melhores filmes. Fotografia excelente, efeitos especiais excelente, interpretação excelente, tudo foi muito bom. Porém, eu considero que o roteiro foi um pouco de fanservice. Isso por quê? Vamos considerar o seguinte, batalha contra o Thanos. Aquele momento em que o Homem de Ferro pega a manopla e fala, eu sou o Homem de Ferro, e estala os dedos e o Thanos e o exército desaparece. Vamos considerar o seguinte, essa parte é extremamente fanservice. Na minha opinião, eu gostei, achei simbólico a forma com que o Tony Stark vai lá e pá, e fala, eu sou o Homem de Ferro, playboy, filantropo e tudo mais, gênio, bilionário e tal, aquela coisa toda. Eu acho isso sensacional. Foi um impacto assim que falou assim, poxa, esse foi um filme que fez a gente chorar. Sério, nisso eu não tenho o que reclamar. Porém, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que podemos considerar que seria talvez até uma falha de roteiro. Se a gente for considerar aí que eles estavam enfrentando Thanos, o Hulk usou a manopla e pá! E ele meio que quase morreu, perdeu o braço ali, vamos considerar. Tony Stark morreu, ele perdeu o braço. Aí a gente tem a Capitã Marvel e o Thor. Dois seres que têm ali um nível de poder, podemos dizer, quase igual o Thanos. Tudo bem que o Thor no filme, ele não estava na sua melhor forma física, mas, teoricamente, ele foi responsável pela derrota do Thanos em Guerra Infinita. Porém, como ele não acertou a cabeça, o Thanos estalou e tudo aquilo aconteceu. Então, deixando claro aí, o Thor teria capacidade de derrotar o Thanos se ele tivesse acertado a cabeça, né? O Thanos mesmo falou isso, da próxima vez acerte a cabeça. Então o Thor foi lá e fez isso. Ele não estava na forma física dele perfeita, mas cara, ele é um deus. Então, tipo, ele teria poder o suficiente para aguentar o estalo da manopla, certo? Ok. Esse ponto eu acho que é indiscutível. Se você não concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu argumento, porque assim, eu considero muito a opinião de vocês, e eu sei que muitos de vocês criam teorias bacanas, muitos de vocês têm ideias e percepções que às vezes eu não tenho. Então, se você não concorda comigo, argumente aqui embaixo, porque eu acho que argumentar com fatos é muito mais fácil do que você virar e falar que, tipo, eu não sei de nada. Porque acontece ter algumas pessoas assim que comentam que a gente não sabe de nada e tudo. Então, comenta aqui com argumentos, que aí com argumentação é aquele negócio. A gente só bate com outra argumentação. Então, eu preciso que vocês coloquem aí o que vocês não concordam com essa opinião. Mas, voltando ao ponto, se a gente tem ali o Thor, que era capaz de usar a manopla e possivelmente não sofrer dano, é um ponto eficaz. Mas assim, talvez ele sofreria um dano equivalente ao que o Hulk também sofreu. É um ponto que a gente poderia ter. Outro detalhe, Capitã Marvel. Capitã Marvel, na minha opinião, ela no filme, ela fez o papel dela de achar o Stark e não precisava ter aquele retorno. Porque ela retornou e acabou tomando um soco lá do Thanos e depois ela apareceu só no final no velório do Tony Stark. Pô, ela é uma personagem extremamente poderosa, ela tem um nível de poder talvez até superior ao do Thanos. Ela poderia muito bem não ter voado com aquele soco, cara. Ela poderia ter aguentado aquele soco. E também poderia ser capaz de usar as joias sem sofrer algum dano. Entendeu? Aí você fala assim, pô, Gordo, mas
ela fez uma boa participação e tal. Concordo, só que ela é uma personagem extremamente poderosa. Ela também poderia usar a manopla e não morrer. Então, ou seja, não precisaria do Homem de Ferro morrer. E nesse ponto, eu considero que pra mim, esse momento do Homem de Ferro, eu sou o Homem de Ferro, foi um fanservice, foi pra atender um fanservice assim, do tipo, que eles gostariam de ver o Tony Stark sendo o grande salvador. Porque a gente já teve assim diversas vezes, no primeiro, segundo, terceiro, a gente viu ali o Homem de Ferro trilhando aquela questão assim de que ele seria o único capaz de salvar o mundo. Por mais que as ações dele às vezes fossem imprudentes, ele tinha aquela necessidade de salvar o mundo, salvar as pessoas. E ele considerava que aquilo tudo era responsabilidade dele. Então por isso o fanservice atendeu dando o Tony Stark a última palavra e também a sua despedida. É um ponto de vista assim que eu considero, que eu falo, pô, foi bacana, foi emocionante, mas ele não precisava morrer. Aí vem um outro ponto que a gente pode considerar. Feiticeira Escarlate. Como a Feiticeira Escarlate poderia destruir uma joia do infinito? Você viajou, gordo! Não, cara, vamos lá. Ela não foi capaz de quase destruir a joia, na verdade ela destruiu. O Thanos voltou o tempo e reverteu o processo. Ela não foi capaz de destruir a joia que estava na mente do Visão? Então, se ela tem o poder para destruir uma joia do infinito, ela é muito bem capaz de usar a manopla e talvez não ser morta. Talvez perderia o braço ou metade do corpo. Mas, no caso ali, na visão dela, ela não tinha nada a perder, porque ela já tinha perdido o Visão, ela já tinha perdido, no caso, o irmão, então, tipo, a família toda, ela já tinha perdido tudo. Então ela poderia tentar se sacrificar e se dar bem, porque, como a gente falou, o poder dela poderia ser capaz ali de destruir uma joia. Na verdade, destruir não, porque nem mesmo o Thanos, usando a manopla, conseguiu destruir as joias. Você já deve ter visto aí, e também o Thanos falou, a joia foi transformada em um nível subatômico, ela não foi destruída, ela ainda existe. Mas ela está em um nível subatômico, então tem esses elementos. Eu não sei o que a gente pode imaginar, assim, ficar pensando essas possibilidades, mas eu tava levando isso em consideração e falei assim, pô, tá aí, eles não precisavam matar o Homem de Ferro, eu ia falar o Tony Stark, mas o Tony Stark, eles não precisavam matar ele, ele poderia muito bem ter sobrevivido a tudo isso de uma forma foda, cara. Tipo, ele poderia ter pegado... Tudo bem que a gente pode considerar o seguinte, não tinha escolha. Ele era o único que estava perto o suficiente e o único que tinha a armadura de nanotecnologia igual a manopla foi feita. Então ele poderia muito bem transportar as pedras do infinito para a roupa dele. Foi o que ele fez, para o traje de ferro dele. Então foi isso que ele fez. E por isso foi necessário ele se sacrificar. Nesse ponto eu entendo, compreendo, igual eu falei. Mas é o que a gente poderia falar. A Capitã Marvel, naquele momento que ela estava ajudando o Peter Parker a fugir com a manopla, ela poderia ter pegado a manopla e feito o estalo. No caso, a Wanda também apareceu em um determinado momento perto da manopla, também poderia ter feito o estalo. O Thor poderia ter feito o estalo também. E assim, uma das coisas que eu acho que talvez o Thor não morreria ou não sofreria dano igual o Thanos e o Hulk, seria o fato de que ele estava em posse do Stormbreaker e também estava com posse do Mjolnir, ou seja, ele tinha dado um up no poder dele, então ele estava com um poder muito além do que ele estava somente com um dos martelos, do machado, né, ou que ele estava quando enfrentou o Thanos a primeira vez. Então assim, ele estava mais poderoso, ele estava talvez em um nível acima do Thanos, e isso poderia ter resolvido todos os nossos problemas. Sim, então não precisaria do Homem de Ferro morrer. Eu fiquei chateado. Eu queria que o Tony Stark ficasse vivo, cuidasse da filha dele, porque ela ama ele 1000%, 3.000. Ela ama ele 3.000. 3.000 infinito.
eu tinha falado 1000%, então vocês me desculpem. Mas é emoção, cara, é emoção. E aí, o que você acha? Concorda comigo que não precisava do sacrifício do Homem de Ferro? Você concorda comigo que a Capitã Marvel seria uma boa escolha para usar a manopla? O Thor seria uma boa escolha para usar a manopla? A Wanda seria uma boa escolha para usar a manopla? Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre a Wanda e também sobre a Capitã Marvel. Então eu conto com o apoio de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você não concorda com o que eu tô falando aqui. Se você tem algum argumento que pode bater a minha teoria aqui, então aproveite o comentário. E, claro, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!